Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de tabela dinâmica e gráfico dinâmico do Excel. Isso já é uma parte bem avançada, então vamos lá. Para começar nessa nossa planilha aqui, a gente tem simplesmente uma tabela, na verdade um conjunto de dados normal, com nome, cidade, quantidade comprada, data da última compra, valor médio de compra e representação, ou seja, se comprou em nome de pessoa física ou em nome de pessoa jurídica. E a gente vai criar nossa tabela dinâmica, nosso gráfico dinâmico, em cima desse conjunto de dados. Então vamos lá. Para você criar a tabela dinâmica, você vem aqui em inserir, e aqui você vai ter tabelas dinâmicas recomendadas e tabela dinâmica. A tabela dinâmica recomendada, ela já vai te dar um padrão feito, com já uns dados e tal, e a tabela dinâmica normal é para você criar a sua tabela, que é o que a gente vai usar. Eu seleciono aqui qualquer parte do meu conjunto de dados, coloco clico aqui em tabela dinâmica, e ele vai abrir essa caixa aqui. E aí ele vai perguntar, escolha os dados. Selecionar uma tabela ou intervalo. O meu intervalo está certo, é esse intervalo mesmo que eu quero. Se a gente for aqui para baixo, a gente vai ver que o nosso intervalo acaba na I82, 82, coluna I, então está certinho. Eu não quero uma fonte de dados externa, então vai ser esse conjunto aqui mesmo. E eu vou querer que ele abra numa nova planilha. Eu poderia escolher algum lugar dessa nossa planilha aqui, mas eu vou querer que ele abra numa nova planilha. Vou dar OK. Repara, ele vai abrir uma aba nova. E nisso ele vai abrir essas duas guias, Analisar e Design, que são as guias que vão permitir a gente editar a nossa tabela dinâmica. Paralelamente, ele abre esse canto aqui do lado. E no caso da tabela dinâmica, essa parte aqui do lado é extremamente importante. Então vou até aumentar ela aqui um pouco para a gente poder ver direito. É a partir desse canto que a gente vai criar a nossa tabela dinâmica. Então repara, a nossa tabela dinâmica ela vai ter os filtros que a gente colocar aqui, as colunas que a gente colocar aqui, as linhas que a gente colocar aqui e os valores que vão ter na tabela vão ser os valores que a gente colocar aqui. Então, se vocês repararem, ele listou aqui os campos da minha outra tabela aqui, do meu conjunto de dados. Então, repara, vamos subir para ver. Eu tenho nome, cidade, quantidade comprada, data da última compra, valor médio da compra e representação. Se eu ver aqui, é exatamente o que aparece. Nome, cidade, quantidade comprada, data da última compra, valor médio e representação. Para você criar a tabela, você tem duas opções. Ou você vai pegando cada campo que você queira que esteja na sua tabela e arraste para um desses 4 lugares aqui. Ou então você clica e o Excel ele vai analisar aquele seu conjunto de dados e vai colocar onde ele acha que ficaria melhor aquele conjunto de dados, se é em linha, em coluna ou valores, etc. Então, por exemplo, eu cliquei em nome, ele jogou aqui para linhas. Mas se eu não quiser que o nome fique em linha, se eu quiser que o nome seja um filtro, eu coloco aquele em filtro. E aí ele vai ser um filtro aqui. Então eu vou clicar em tudo aqui para a gente ver como é que fica. Vocês vão ver que a princípio vai parecer bem confuso, mas a gente já vai explicar tudo. Então eu cliquei em todos. E aí repara, apesar da gente ter uma quantidade grande de dados e aparentemente ser confuso, a tabela ela é estruturada de uma forma que não fica muito difícil de você entender. Então, por exemplo, eu tenho aqui Belo Horizonte e dentro de Belo Horizonte eu tenho janeiro, então aqui, quando você coloca o cursor por cima, ele explica, data da última compra, em janeiro, e nesse grupo eu tenho pessoa física comprando 150, valor médio de compra de 4.500. Só que aqui eu estou fazendo soma do valor médio de compra e soma da quantidade comprada. Mas não tem problema. É isso mesmo que eu vou deixar. E o nosso nome está como filtro. Então, por exemplo, se eu quiser só ver os dados do Beltrano, eu dou OK e ele filtra, só aparecem os dados do Beltrano. Eu vou tirar aqui o nosso filtro, então vou deixar aqui em tudo. Se você quiser marcar mais de um, como a gente sempre usou nos nossos filtros, é só clicar nessa caixa aqui e ele vai aparecer aquela checkbox do lado. Eu prefiro assim, então vou deixar assim. Dá OK e vou ter todos os nossos dados de volta. Agora repara o que ele fez. Ele colocou os valores de quantidade comprada aqui, numa coluna. Em valores, desculpa. Que é a soma de quantidade comprada. E aqui está separado, ó, Belo Horizonte. Eu vou fechar aqui para a gente conseguir entender o que ele fez no nosso conjunto de dados. Então, ele colocou a soma da quantidade comprada aqui e a soma dos valores médios de compra. Então, já tenho essas duas aqui e a gente já sabe o que ele fez com elas. As minhas cidades, ele colocou aqui como sendo um conjunto. Então, por exemplo, as minhas pessoas que moram em Belo Horizonte compraram ao todo 13.506 produtos com valor médio de compra de R$405.000. Vocês podem ver que ele não está com a formatação de moeda aqui, mas se a gente quiser,
Opa, não vou arrastar não. Se a gente quiser, a gente consegue colocar essa formatação, não tem problema. Mas eu vou deixar assim. Então, beleza. Agora, entrando aqui no meu conjunto de dados de Belo Horizonte, eu tenho o quê? Em Belo Horizonte, eu tive compras em janeiro de 2011, em agosto de 2013, em janeiro de 2014, em fevereiro de 2014 e assim por diante até fevereiro de 2015. Então, vamos fechar aqui cada um desses cantos aqui para a gente entender o direito que ele fez. Então, ele separou meu conjunto de dados por cidade e depois por data. Então, eu tenho Belo Horizonte e em Belo Horizonte eu tive a compra nessas datas aqui. De quem foram essas compras? Em janeiro de 2011, foi pessoa física, 150, 4.500. Agora, por exemplo, em fevereiro de 2015, eu tive 3.526 por pessoa física e 1.062 por pessoa jurídica. Vocês começam a reparar que a tabela dinâmica ela é uma forma da gente conseguir analisar os nossos dados muito interessante, porque ele apresenta para a gente os dados de uma forma como se estiver passando por vários filtros que facilitam a nossa análise. Então, eu consigo ver aqui direto. Se eu quiser saber, por exemplo, digamos que eu estou em fevereiro de 2015 e eu quiser saber em janeiro e fevereiro de 2015 quem comprou em Belo Horizonte, eu só venho aqui, ó, Belo Horizonte, janeiro e fevereiro de 2015 e eu tenho aqui essa informação. Enquanto que se eu olhasse simplesmente nessa nossa tabela aqui, ia ser muito mais difícil. Você pode usar fórmulas para te dizerem isso, mas com a tabela dinâmica ele já apresenta esse resultado para você sem você ter que precisar escrever muitas fórmulas nem nada. E o mais legal é que, como ela é dinâmica, ela é altamente editável. Então, por exemplo, eu quero que, na verdade, o meu primeiro filtro aqui seja o filtro de datas. Então, você vem aqui, eu vou aumentar aqui essa parte aqui, nossa, para a gente poder ver direito. Repara, o meu primeiro filtro é cidade, o meu segundo é data e o meu terceiro é representação. O que eu quero? Eu quero que o meu de data seja primeiro. Então, eu simplesmente pega ele e arrasta. E agora, repara que ele troca de forma muito rápida. Então, olha só. Eu tenho agora o meu primeiro filtro como sendo data. Então, eu tenho em janeiro de 2011, eu tive compra em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Em Belo Horizonte, eu tive 154.500. Em Brasília, eu tive uma pessoa jurídica também comprando isso aqui. E em São Paulo, eu tive uma pessoa jurídica também. Então, vocês reparem que editar, mexer numa tabela dinâmica é muito fácil. Então, vamos lá, vamos aprender como a gente vai fazer essas edições na tabela dinâmica. Ela aqui está com todas as informações. Eu vou mudar a forma que os nossos dados são apresentados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou tirar a parte do nome. E em valores, eu não quero que ele me apresente como a soma da quantidade comprada. Eu quero a média. Então, eu venho aqui, repara, está aqui, ó, soma da quantidade comprada. Então, eu clico aqui e aí ele vai abrir essa caixa. Aí você pode mover para baixo, que aí ele vai simplesmente trocar a coluna com a outra. Você pode mover para filtro de relatório, que ele vai virar um filtro. Mover para virar um rótulo de coluna ou linha, ou seja, que é você trocar ele daqui para um outro lugar, por exemplo. Mas no nosso caso é mais interessante deixar ele aqui nos valores. Você pode também remover, mas eu vou vir aqui, ó, configuração do campo de valor. E aqui ele vai permitir a gente mudar o tipo de valor que é apresentado. Ele está apresentando como soma, vocês estão vendo? Mas eu vou querer a média. Eu posso querer o máximo, o mínimo. Então eu vou querer a média da quantidade comprada. Dou OK. E agora, repara, ele me dá um valor, que é a média da quantidade comprada. E quando você coloca o cursor em cima, ele te dá todas as informações daquele valor. Então, olha só, a média de quantidade comprada, aí te dá o valor de que data? Janeiro de 2011. Então, agora eu vou querer mexer nesse daqui, ó, no nosso valor médio de compra. No nosso valor médio de compra, eu não quero a soma dele, porque para mim não tem muito sentido isso. Eu vou querer saber qual foi o nosso máximo valor médio, ou seja, quem é o nosso cliente que tem o maior valor médio de compra. Vou dar OK. Eu tenho aqui, então eu vou descobrindo aqui, ó. O nosso maior valor médio de compra foi em setembro e foi aqui, ó, do Rio de Janeiro. Foi uma pessoa jurídica que fez essa compra. Então, repara, fica muito mais fácil de eu encontrar alguma informação que seja interessante para mim. Então, vamos fazer um outro do zero, desde o início. Então, vamos tirar aqui todas as marcações. Então, vamos lá. Eu vou querer a divisão por cidades, mas eu vou querer ver as pessoas também. Então, vou colocar aqui nome. Repara que ele coloca o nome aqui embaixo. Só fechar aqui o do Rio de Janeiro que eu deixei aberto. E eu vou querer as informações de quantidade comprada. Então, eu vou puxar aqui, quantidade comprada, e colocar em valores. Repara que não tem problema. Você pode puxar. Se você marcar, o Excel ele vai colocar automaticamente em algum lugar. Se você quiser que ele vá para algum lugar específico, você simplesmente puxa e coloca ali.
Então pronto, eu tenho essas informações e agora eu consigo saber, por exemplo, a minha maior quantidade comprada foi em Porto Alegre. Então vem aqui Porto Alegre e veja que a Júlia foi quem mais comprou em Porto Alegre, mais somados eu tenho esse 20.126. E se eu quiser saber outra informação, eu venho aqui em configuração do campo. Digamos que eu quero saber qual foi o meu mínimo. Então, mínimo, minha menor quantidade comprada. Minha menor quantidade comprada foi 2, foi a Júlia em Porto Alegre. Foi a Glória no Rio de Janeiro. E foi a Marina em São Paulo. Então vocês podem ver que é plenamente dinâmico. E sempre que a gente edita alguma coisa aqui, ele já atualiza aqui no nosso conjunto de dados. Se em algum momento você mexer na sua base de dados inicial, você vai ter que atualizar a sua tabela dinâmica. Como que você vai atualizar a sua tabela dinâmica? Você vem aqui, ó, analisar, e aí você clica aqui no botão atualizar. Repara, ele faz os cálculos internos e ele simplesmente atualiza o seu conjunto de dados que está aqui. Então, da parte de tabela dinâmica é isso. Agora nós vamos para a parte de gráfico dinâmico.